A gente vai então conversar com o repórter Eric Mota, que traz mais informações para a gente. Está acompanhado também da deputada Renata Abreu, do Podemos. Eric, com você por aí. Boa tarde para vocês. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos falar sobre essa questão também do Ministério Público, mas antes vou conversar com a deputada Renata Abreu sobre o projeto que está sob sua relatoria. Essa entrevista está sendo em primeira mão para a gente aqui do Band News TV, por isso já agradeço a senhora, deputada, muito obrigado. Deputada, acabou de ser aprovado via CCJ recentemente, agora vai ser criada a comissão especial para tratar de uma reforma tributária. Explica para a gente, por gentileza, do que se trata esse texto que a senhora vai ser relatora. Na verdade, a reforma eleitoral foi criada a comissão especial agora, que é a PEC, que vai discutir uma série de pontos, como o sistema eleitoral, que não tem consenso na casa, mas é uma discussão que precisa ser aprimorada. Com o fim de coligação, como aconteceu na última eleição, teve um aumento significativo do número de candidatos, as eleições teve um custo mais efetivo, porque naturalmente aumentou o número de candidatos, então deve ter na comissão uma discussão com relação ao sistema eleitoral e alguns outros pontos que estão parados aqui na casa. A PEC 134, que trata das cadeiras efetivas para as mulheres, também deve ser discutido nesta comissão especial. A questão dos mandatos coletivos, que hoje é uma realidade no Brasil e que está, sem dúvida, sem uma regulamentação. Também é uma ideia a se discutir na comissão da reforma política. A questão da possibilidade de se ter um plebiscito para discutir alguns pontos que sempre ficam travados aqui na casa. Como a unificação das eleições, é um ponto que de repente pode se ter, se não tiver um consenso na casa, que a sociedade participe desse debate. Afinal, a reforma política, a reforma eleitoral e as eleições é que definem aqueles que cuidam do futuro de uma nação. Então é muito importante que ela também participe na definição de todas essas discussões. Então tudo isso vai ser discutido agora nessa comissão especial. Relator, hoje está acontecendo tanta coisa aqui no Congresso, reforma tributária, a gente recebeu o relatório um minutinho antes da gente entrar no ar, por isso eu peço até desculpa para a senhora, eu troquei reforma tributária. Outro ponto importante que acabou de sair, inclusive, o relatório, mas ainda sobre o projeto que a senhora é relatora. Por exemplo, os membros governistas, eles falam muito da necessidade da urna impressa, né? Da votação que saia também através de um voto impresso. Qual a opinião da senhora? Isso pode entrar no seu relatório? Pode entrar. A ideia é sempre você ter uma convergência, o mínimo de acordo para que uma reforma seja possível. Quantos textos já aconteceram aqui nas últimas legislaturas de reforma política, às vezes com 3, 4 páginas para se aprovar um ponto? Então, é necessário uma convergência. O voto impresso é uma discussão que vem sendo debatida aqui e que a ideia é construir, junto com os líderes e junto com os dirigentes partidários, se essa ideia avança ou não. Porque tem muitos pontos importantes. Um deles é o sistema eleitoral, o próprio voto impresso. Então, precisa pautar o que é prioridade e o que tem um mínimo de consenso para aprovar. Então, isso pode ser discutido, sim, na comissão especial. E qual a opinião da senhora sobre esse assunto? A senhora acha que é viável um voto impresso no Brasil? Eu acho. Tendo em vista que o voto não fica o papelzinho com o eleitor, mas que é depositado na urna, é uma dupla conferência. É claro que aumenta o custo? Aumenta, né? Esse foi o grande questionamento do TSE. Mas é uma segurança a mais, principalmente para aqueles que têm desconfiança da urna eletrônica. Então, eu não tenho objeção com relação ao voto impresso. A senhora acredita que ainda é possível que essa pequena reforma eleitoral já esteja presente nas eleições de 2022? Dá tempo? Dá. Aqui, sempre as reformas eleitorais, infelizmente, são votadas quase que na semana da eleição. Então essa está começando bem antes, a ideia é que consiga ter um consenso bem antes. Isso é um problema, eu pessoalmente sou favorável à criação de uma assembleia específica para se discutir reforma política e eleitoral e que esses membros, inclusive, não possam ser tipo uma quarentena, não possam ser candidatos nas próximas eleições, porque de fato é complicado. Quem participa do jogo definir as regras do jogo. É um desafio que nós precisamos enfrentar. Então, eu, pessoalmente, sou favorável à criação de uma assembleia constituinte, algo do tipo, para discutir exclusivamente sistema eleitoral e reforma política. Relator, agora eu vou passar a pergunta para os nossos amigos lá do estúdio. Por gentileza, eu faço a intermediação aqui para vocês.
Éric Mota, com a relatora Renata Abreu. A senhora é também a presidente do Podemos, né? Como é que a senhora verifica se não há um conflito entre o que pode ser debatido a partir da relatoria da senhora e com benefícios que podem vir a ser acarretados justamente a um dos partidos que a senhora preside? A senhora, como presidente do Podemos, de alguma maneira pode vir a ter algum conflito de interesse por ser presidente de um grande partido? De que maneira esse conflito de interesse poderia ser desviado, né? Poderia ser, melhor colocando, superado? Eu acho que não é nem desvio de interesse. Por exemplo, quando você está envolvido com o processo eleitoral, o processo político, por exemplo, ninguém melhor do que o deficiente físico para entender as dificuldades e poder defender aqui na casa. Ninguém melhor do que a mulher para entender os nossos desafios e poder chegar aqui e brigar pela cota e brigar pelo recurso. Então é natural que eu, como dirigente partidária, compreenda também a prática do sistema eleitoral e o que ele de fato acarreta. Porque uma coisa é a teoria, que a teoria é muito bonita, inclusive o sistema proporcional na teoria é muito bonito. Mas na prática ele tem imperfeições, que só quem constrói partido, quem dirige partido sabe também. Então eu não digo nem que é conflito de interesse, eu acho que a experiência mostra uma realidade que vai ajudar muito a desenvolver a representatividade no Brasil. Que isso tenha uma renovação política e que seja factível, que é o nosso interesse. Para a gente encerrar, relatora, qual vai ser o ritmo de trabalho agora? Quantas reuniões por dia, por semana, e qual é a expectativa da senhora para entregar o relatório? Nós vamos apresentar o plano de trabalho. Na próxima comissão, semana que vem, vai ser eleito os vice-presidentes. Vamos apresentar um plano de trabalho, tem um prazo de emendamento para os deputados apresentarem sugestões ao texto da lei, porque essa PEC trata da proibição de eleição nas datas que tenham feriados. Então, é possível apresentar as emendas, tem um prazo de 10 sessões e a minha ideia é apresentar o relatório quanto antes, para que ele tenha tempo de ser aprovado bem antes do período, que é outubro, que é um ano antes das eleições, por isso que a comissão foi criada tão rápida, e que os partidos e os candidatos possam se organizar. Porque uma mudança do sistema muda completamente o tabuleiro eleitoral. Então, isso precisa ser votado com prioridade para que as eleições ocorram da melhor forma possível. Muito obrigado, relatora. Comigo aqui, portanto, Renata Abreu, relatora do projeto de reforma eleitoral. Relatora, agradeço a atenção da senhora. Obrigado, viu, Éric? Um grande abraço a todos da Band News.